E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, mais uma vez, com a permissão de Jesus, retornamos aqui a fim de continuarmos a nossa conversa, o nosso estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, ditada pelo Espírito André Luiz, através da mediunidade santificada do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Hoje vamos dar início ao novo capítulo, o capítulo 16, Confidências. Terminamos, no último programa, o capítulo 15, que era a visita materna, só que a visita continua. Mas agora nós vamos observar que a conversa ela vai passar para um outro patamar. Agora vai ser conversa de adultos, de dois espíritos que tiveram um vínculo afetivo na Terra, continuam tendo esse vínculo, mas agora com um entendimento diferente, não é? Eles têm afeto um pelo outro, mas eles são, acima de tudo, dois irmãos em humanidade. Aquele laço de mãe e filho, de alguma maneira, como era entendido por eles, esse laço não existe mais. Agora eles são verdadeiramente irmãos em Deus, não é? E pelo menos por parte da mãe o sentimento é esse. Ela passa a enxergar o André Luiz como um irmão seu em humanidade, na jornada evolutiva. E o capítulo, no programa passado também nós terminamos falando sobre a importância de como a gente fala certos assuntos e que a gente falar por falar, muitas das vezes é preferível o silêncio, mas que quando a gente fale alguma coisa, que a gente procure colocar nas nossas palavras um sentimento bom, mesmo que seja uma verdade que às vezes vai doer, mas da maneira que a gente colocar essas palavras, as pessoas percebem se a gente está querendo ajudar ou qual é a nossa intenção. Já dá para perceber isso, né? A gente comentou do poder do amor, Marco Antônio deu o exemplo, leu do livro No Mundo Maior, uma experiência que o André Luiz novamente vai passar e vai nos contar sobre essa questão da gente falar. Dependendo do que a gente queira transmitir, essas nossas palavras, elas têm que estar impregnadas de um sentimento bom. Se não, são palavras jogadas ao vento, são simplesmente palavras, né? Foi isso que a gente comentou no programa passado. E hoje vamos começar o capítulo 16, Confidências. E começa assim o capítulo. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Então, a palavra materna da mãe dele tocou realmente o coração dele, porque ela não falou por falar, ela falou com a intenção de ajudá-lo, para que ele mude aquele padrão mental dele que é de reclamação o tempo todo. E essa questão da consolou-me, a palavra maternal. Os espíritos nos dizem, porque a consolação, ela só vai fazer o efeito que ela tem que fazer se a pessoa se aceitar as determinações divinas, se a pessoa aceitar ser consolada. Porque também tem isso, ele podia ficar revoltado com a mãe e não ficou. Não. Nós temos aqui no livro A Gênese, Allan Kardec coloca no capítulo 1º, que é o caráter da revelação espírita, no item 26, ele diz assim, que está relatado inclusive no Evangelho. O Cristo acrescenta, muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer, que não compreenderias. Por isso é que vos falo por parábolas, mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade,
que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas, né? Então, por que Consolador? Porque chama ele Consolador ao novo Messias. Esse nome significativo encerra toda uma revelação. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro. Ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Então, para nós, ainda espíritos renitentes nas nossas chagas morais, foi necessário a consolação, esse Consolador. Então, quando André Luiz fala aqui que consolou, a palavra maternal consolou a ele, o que ela disse a ele no capítulo anterior, que nós estudamos, nada mais é do que o Evangelho. Ela pregou o Evangelho para ele. Ela disse, em outras palavras, o que Jesus disse, da questão da resignação, da conformação com as leis de Deus, falou do amor, falou tudo, né, do que ela deveria ter feito e não fez, mas que vai ter outra oportunidade. Esse deveria ter feito e não fez e teremos outra oportunidade, nada mais é que o Espiritismo, a mensagem que o Espiritismo nos traz, que é o Consolador. Então ele está dizendo aqui que a palavra materna o consolou porque ele aceitou aquilo que ela falou. Porque senão eu estaria, não é nada disso, a senhora está errada, eu quero ir com a senhora, não consolou nada. Então é necessário que nós aceitemos. Por trás disso aqui que ele está dizendo, está novamente um ensinamento para nós. É necessário que a gente faça um esforço muito grande e aceitemos certas situações que nos acontecem para o aprendizado, não é? E aí, continuamos. Minha mãe comentava o serviço como se for uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Então, o trabalho, o que ela está propondo a ele? Meu filho, vamos trabalhar. Chega de reclamar, não é? Aquele tempo na terra que eu mimava você, que eu colocava você no pedestal, não é? Essa época passou. E o trabalho vai ajudar, no caso a ele, né, ao André Luiz, a essa adaptação mais rápida ao mundo espiritual e vai ajudá-lo, né, a lidar com a saudade, porque a saudade da família não acabou ainda não. A gente vai ver durante os próximos capítulos que, vez por outra, ele toca nessa tecla. É que ele... não é? É um espírito que, apesar de reclamar algumas coisas, ele já está começando a aprender a obedecer, não é? Ele já está introjetando aquele ditado que diz, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Então ele já tá pensando nisso com mais carinho, exatamente, ele já está entendendo. Né? Essa questão do trabalho, Tereza, ele fala assim, olha, minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias sublimes e lições sublimes. Então, em algum programa passado, nós comentamos sobre a infância guarnecida, que às vezes é merecimento do espírito que trabalhou no plano espiritual, não é? Não comentamos sobre isso? Uhum. Então, no livro Ação e Reação, no capítulo, eu sempre não pego o capítulo, mas no capítulo 10 desse livro, o instrutor comenta uma história sobre dois personagens, Ascânio e Lucas. Aliás, desculpa, nada a ver. Clarindo e Leonel, né? Clarindo e Leonel, eles vão ter que reencarnar para os seus resgates normais, né? Eles foram assassinados pelo irmão, ficaram revoltados, é uma história muito bonita, e muito aprendizado, e quem quiser leia, é muito interessante. Mas o que nos interessa aqui, para o comentário, é assim. Ele diz assim sobre esses dois personagens, Clarindo e Leonel. O André Luiz pergunta, quanto tempo gastarão Clarindo e Leonel aplainando os caminhos para a volta ao corpo físico? Porque depois de terem sido mortos pelo irmão, se tornaram obsessores do irmão. E aí o espírito responde, precisarão reconstituir as ideias no campo do bem, como está acontecendo com André Luiz, reconstituir ideia no campo do bem, plasmando-as de modo indelével na mente, quer dizer, com certeza do que estão pensando, acreditando, a fim de que se consagrem à efetivação de novos planos. Refugiar-se-ão no serviço ativo, ajudando aos outros,
no plano espiritual, e criando assim preciosas sementeiras de simpatia, que lhes facilitarão as lutas na terra amanhã. Reticências, ele continua, no trabalho e no estudo, tanto quanto nos empreendimentos da pura fraternidade, amealharão incorruptíveis valores morais, e a reeducação dessa forma aperfeiçoar-lhes-á as tendências, predispondo-os à vitória de que necessitam nas provações remissoras. Então, o trabalho, o serviço ativo, ajudando os outros, criando preciosas sementeiras, é o que Jesus fala, granjeai valores, né, com o uso da vossa iniquidade, porque a gente ainda é iníquo. Então, não é conquista ainda. Eles vão predispor a vitória. A vitória vai vir no corpo, se vai ser ou não. Que é o que o André Luiz está tentando. É o que é a vida do André Luiz aqui no plano espiritual, começando agora. A mãe dele está ensinando a ele, ó, como se fora... Como é que ela fala? Comenta, o serviço como se for uma bênção às dores e dificuldades. E é exatamente isso. E é uma bênção às dores e dificuldades, porque vamos amealhar o quê? Simpatias de ajuda. E vamos criar dentro de nós tendências predispondo-os à vitória, quer dizer, tendências para o bem. A vitória vai vir depois da encarnação, se nós vamos passar na prova. É verdade. Não é? É assim. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Tomou o passe. A situação não mudou. Mudou? Ele continua com saudade, ele não pode vir em casa, que é o que ele quer, ver a Zelinha, ver os filhos. Mas o nome da esposa dele era Zélia, né, na última encarnação. E ele quer isso. A situação não mudou, mas ele mudou. Então, o problema na nossa existência aqui na Terra é que muitas vezes as dificuldades, a gente não vai ter condição de mudar a dificuldade em si, o problema em si, mas a gente pode fazer o trabalho interno de mudança, de como a gente vai encarar a dificuldade, como a gente vai lidar com aquele problema. E isso a gente consegue, todos nós conseguimos. Se quisermos, é como diz Jesus, quem quiser vir após mim, é quem quiser. Então, se a gente realmente quiser seguir as orientações de Jesus na nossa vida, a gente consegue lidar melhor com situações que a gente não pode mudar. Porque eu fico imaginando, né? Eu tenho uma amiga lá do centro, e ela, não é segredo para ninguém, ela foi casada durante muitos anos com um alcoólatra. E ela conta isso nas reuniões públicas, por isso eu posso contar aqui sem problema. Ela tinha uma imensa dificuldade, até que ela conseguiu ingressar no Al-Anon, que é um grupo que ajuda os parentes dos alcoólatras. Que aí ela viu que o problema não era ela, o problema dela era como ela lidava com ele. Ela queria mudar o esposo, mas ela não tinha condição para isso, porque só a própria pessoa pode se modificar. Nem Jesus mexe no nosso livre-arbítrio. Então, quando ela aprendeu que quem devia mudar era ela, na visão de lidar com o problema, tudo melhorou. Ela conta isso o tempo todo, essa experiência pessoal. Então, quando a gente quer, como o André Luiz aqui, por que ele tá mais alegre? A situação dele mudou? Ele foi em casa, viu a esposa? Não. Mas ele começou a meditar em tudo que a mãe dele falou para ele. Esses novos conceitos, aquilo que o Marco acabou de ler. O Leonel e o Clarindo, né? O nome deles? Clarindo e Leonel, isso. Eles vão, se quiserem, né? Melhorar a nova encarnação deles, se eles quiserem realmente, eles vão ter que trabalhar no mundo espiritual, estudar, começar a melhorar os conceitos errôneos que eles trouxeram da última encarnação, principalmente eles que se tornaram obsessores do irmão e da cunhada, para eles terem uma nova oportunidade, não é? E que essa oportunidade eles vão conseguir bons resultados. Nesse detalhe aqui, ele fala assim, no caso do Clarindo e Leonel, que nós fizemos a menção
com o que o André Luiz está dizendo. O Clarino de Leonel, o instrutor, está dizendo que refugiar-se-ão no serviço ativo, que é o que o André Luiz vai fazer nas câmaras de retificação daqui a pouco, ajudando aos outros e criando preciosas sementeiras de simpatia. Não tem um ditado popular que diz que quem é a boca do meu... Eu nunca decoro esse ditado. Quem é a boca do meu filho adora... Como é que é? Quem a boca do meu filho beija, me adoça. Isso, mais ou menos isso. Quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. Ou quem a boca minha beija, alguma coisa assim. Quer dizer, se nessa ajuda aqui, é o que acontece muito, nós vamos ver em muitos casos do André Luiz, nas obras dele, vemos isso. Preciosas sementeiras de simpatia. No momento que você ajuda alguém, que esse alguém é querido por outro e esse outro seja uma pessoa má ainda, ele vai passar a gostar de você, tem uma dívida contigo. Sim. Não é? Então é isso, granjear, é isso que Jesus quer dizer, granjeai valores, vai ajudando. Com o uso da nossa, somos iníquos ainda, desobedientes à lei, injustos, mas vamos ajudando, né? Seja quem for que aparecer. E aí, vamos para o segundo parágrafo. Ó, minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura. Aqui no livro está ponto de exclamação e 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos querem dizer tanto. O que ele está dizendo para ela? Me leva. E como e outra coisa também, daquilo que Allan Kardec bota muito bem na obra A Gênese também, e alguns trechos do livro Obras Póstumas também, aquele céu beatífico, porque essa reticência aqui talvez esteja pensando assim, que sublimes contemplações, a senhora deve fazer o que lá, né? Só ficar contemplando aquelas paisagens, né? E não é nada disso. Esse céu beatífico, que ninguém faz nada, fica só olhando lá a natureza. É só a nossa fantasia. É a nossa fantasia, mas é aquelas reminiscências que nós trazemos de várias e várias existências. E a obra, por isso, muitas vezes, o Espiritismo foi tão combatido, e principalmente depois do advento da mediunidade de Chico Xavier, também tão combatido, porque esclarece muito mais a vida no mundo espiritual, que é de trabalho. Não tem lugar para preguiçoso, lugar bom, não tem. Vimos aqui, já passamos esse capítulo, do exemplo do André Luiz querendo lá a sua vaga de médico, quando foi interrogado juntamente com uma outra irmã. E ela não tinha os bônus horas suficientes, né? A questão dos bônus horas aqui na colônia. Trabalhou, tem, não trabalhou, não tem. Cada um só pode ter uma casa se trabalhar tantos bônus horas. Só pode fazer isso se tiver. Quer dizer, tudo é na questão do trabalho. Quem mais trabalha aqui, quem é? É o governador. E quem mais trabalha na terra é o governador, que é Jesus, né, da terra. Então, essa questão do céu beatífico, e talvez essas reticências aqui possam dizer isso também, que sublime. Claro que é um lugar lindo, bonito, mas tem muito mais trabalho para a gente competente para fazê-lo, né? Não é a mesma coisa você estar numa empresa. Você pode ser o faxineiro lá, um dos setores de limpeza, que é importantíssimo, é fundamental em qualquer empresa. Sem limpeza não vai. Sem limpeza não vai. E varrer direitinho, limpar, você vai ser sempre contratado, com certeza, né? E tem aqueles detalhes, ficar um pouco depois da hora, assiduidade e tudo mais, que a gente sabe. Mas o mesmo setor que trabalha o faxineiro, que tem almoxerifado, não é o mesmo setor do presidente da empresa, que tem o escritório dele lá. É diferente, é outro desencargo. Agora, a responsabilidade dele, né, é diferente da do faxineiro. Agora, claro, como um vai ser faxineiro, como um vai ser presidente da empresa, é outra coisa. É problema pessoal deles que eles vão ter que prestar conta. Agora, a responsabilidade, o pensamento, ele tem que pensar em várias famílias. Ele tem que pensar na tecnologia que está aí avançando para a empresa dele se modernizar, fabricar mais, produzir. Quer dizer, são várias coisas. O setor de trabalho dele é outro. Então, fazendo uma analogia disso com o plano espiritual. A vida no plano espiritual, ela é muito mais intensa. Nós estamos vendo aqui uma nesga do que é na colônia Nosso Lar. Mas em colônias superiores é muito mais, que é o caso da mãe do André Luiz. Eu sempre gosto de lembrar daquela história, já contei aqui algumas vezes, mas pode ser que alguém não tenha escutado, vou repetir. Essa questão da gente achar que
aquele que é promovido, ele às vezes vai para um lugar melhor de mais descanso. Ao contrário, ele vai para um lugar que vai ter mais trabalho, né? Mais responsabilidade, porque abrange uma coisa mais séria, né? Porque o Divaldo conta que ele conversava, ele passava lá na Bahia, numa pracinha, e tinha uma igreja, e ele via sempre um freizinho na porta da igreja, um frei desencarnado. E ele, médium, ostensivo, ele conversava mentalmente com o freizinho, saudava o freizinho, né? E o freizinho um dia disse para ele que ele ficava ali na porta da igreja porque ali perto tinha um prostíbulo. E ele tentava influenciar as moças a desistirem desse tipo de trabalho, desse tipo de ocupação, não é nem trabalho, né? Dessa ocupação delas. E ele ficava ali o tempo todo fazendo isso. E um dia o Divaldo reparou que ele não estava lá na porta da igreja. Passou outro dia, ele também não estava. Passou outro dia, o Divaldo falou, olha, ele deve ter ido para outro lugar, né, trabalhar, porque os espíritos, né, trabalham sempre. Passou-se um tempo, ele novamente encontrou o freizinho, né, passando ali pela igreja. E aí ele perguntou onde é que ele andava, o que ele estava fazendo agora. E o freizinho falou assim para ele, meu filho, eu fui promovido. Aí, com certeza, o Divaldo aqui, igual o André Luiz, né? Pô, foi promovido, que beleza, deve estar num local muito melhor, deve estar com menos trabalho, porque é o nosso entendimento. A gente acha que quanto mais elevado o cargo, menos serviço para fazer. Mas se for bem feito, é o contrário. Aí o Frei falou para ele, eu fui promovido, meu filho. Aí ele falou, foi. Para onde o senhor está agora, Frei? Agora eu estou dentro do prostíbulo. Imagine o trabalho dentro de um prostíbulo. Um trabalho de você fazer um convencimento, um amparo daquelas pessoas lá tão desequilibradas. Mas realmente ele foi promovido. Como a mãe do André Luiz vai dizer agora para ele, não é? Vamos ler. Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Então, já está dizendo para o André Luiz, olha, meu filho, os valores aqui no mundo espiritual são os verdadeiros. Então, aquele que tem mais, está num cargo mais elevado, as responsabilidades são muito maiores, não é? Você tem muito mais serviço, porque abrange, como o Marco colocou, a questão de um presidente de uma empresa. Ele tem muitos funcionários que coordenar, ele não pode só tá fixo num determinado assunto. Ele, como presidente, é como uma dona de casa. A mãe de família, ela tem que cuidar de um filho, ela tem que ver a comida, ela tem que... diferente, muitas das vezes, da postura do filho, que só tem que estudar, comer, tem muito mais serviço. Totalmente diferente. Então, o André Luiz está tendo notícia de que, ao contrário do que existe na Terra, muitas das vezes, quem está numa posição mais elevada tem mais trabalho. No livro 50 anos depois, quem não conhece, por favor, conheça, seja apresentado, é um livro lindo, maravilhoso, que o personagem principal, Célia, o espírito de alta envergadura, no final do livro, já todo mundo, a história já se passou, Célia desencarnou também, e aí no plano espiritual é o reencontro dos personagens do livro, em algumas situações diferentes, mas situações uns dos outros. E aí o Emmanuel diz assim, esse livro foi editado pelo Emmanuel. Célia, a exceção de Célia, chamada a um mundo superior, onde lhe foi concedida a tarefa de velar pela evolução dos seus entes bem-amados. Então, a tarefa dela é muito maior do que se parece, é velar pela evolução daqueles personagens do livro, que não é fácil não, né? E vide Jesus, não é? Depois, no próximo programa, a gente dá mais um exemplo maior falando de Jesus. Estamos terminando, o relógio aqui continua obsediado, está correndo muito. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Um abraço a todos, Deus abençoe vossos lares. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.